Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Filosofia e Mente. Hoje eu quero te convidar para uma jornada um pouco diferente. Uma jornada que não busca te dar respostas prontas, mas que talvez ajude a soltar as perguntas que nunca fizeram sentido. A gente vai mergulhar no paradoxo do desapego, aquele lugar silencioso onde você percebe que quanto mais tenta controlar, mais se perde. E que quando solta, algo realmente começa a acontecer. Não é sobre abrir mão de tudo, nem sobre virar um ser espiritual iluminado, é sobre reconhecer o que está pesando e deixar fluir. Então respira fundo, porque talvez você não precise de mais nada agora, além de aprender a ficar inteiro no vazio. Sabe, tem um ponto da vida em que a gente cansa. Não é aquele cansaço do corpo, é um outro tipo, mais fundo, mais silencioso, um cansaço de alma. É como se você sempre estivesse tentando um pouco mais, tentando só uma vez. E ainda assim, você percebe que tudo continua escorregando pelos seus dedos. Você tenta ser visto, tenta ser amado, tenta ser reconhecido, e no meio de tanto tentar, uma pergunta fica ecoando. Mesmo que você ainda não queira escutá-la, ela soa. Quem é você quando você não está tentando nada? Talvez ninguém tenha te perguntado isso. Talvez seja eu que fique sempre me perguntando coisas. Mas eu gosto de pensar que a vida é um delírio coletivo, assim eu me sinto um pouco menos louco. E talvez você mesmo nunca tenha se perguntado ou parado para pensar. Mas e se? E se justamente o que estava travando a sua vida, ou está travando a sua vida, não seja por falta de esforço, mas o excesso dele? E se for o medo de desapontar que está te impedindo de viver? E se for essa ânsia de agradar que está te desconectando de você mesmo? A verdade é que existe um paradoxo que ninguém nos ensina, que quanto mais você tenta controlar, mais a vida escapa. Quanto mais você força, mais ela resiste. E quanto mais você se molda, mais se perde. E isso não é poesia barata, não é autoajuda de prateleira de supermercado, é um fato. Um fato e um fato profundo, antigo e humano. Lao Tse já dizia que quando eu solto o que eu sou, eu me torno o que eu posso ser. Mas como soltar aquilo que te ensinaram a segurar desde criança? Desde cedo você aprende a se comportar, a dizer o que esperam ouvir, a sorrir mesmo quando queria chorar, a se encaixar mesmo que isso te apertasse por dentro. E sabe o que é mais cruel? Você foi aplaudido por isso. Você foi elogiado por ser maduro demais para sua idade, por ser forte, equilibrado, exemplar. Ninguém te perguntou se aquilo era verdade, se você estava realmente bem, se aquele papel que você estava interpretando era você, ou se era só a versão que aprenderam a gostar. Carl Jung chamou isso de persona, uma máscara social que usamos para sobreviver. Ela nos protege, sim, ela é necessária. Mas quando você começa a acreditar que é a máscara, aí você se perde. E o que sobra? Sobra um vazio, um silêncio que você tenta preencher com metas, com conquistas, com reconhecimento, mas que continua ali, mesmo dentro da promoção, do diploma, do relacionamento estável, dos likes. É um buraco invisível que não some com elogios, porque ele foi criado quando você parou de ser quem era, para se tornar tudo aquilo que os outros aceitariam. E é aqui que entra o paradoxo. A vida começa quando você solta, não quando conquista mais, mas quando começa a abrir mão daquilo que nunca foi seu para carregar. Sêneca dizia que a alma que vive de acordo com a sua natureza é invulnerável. Mas como é que a gente chega nessa natureza, se passamos a vida inteira fingindo que ela não existe? A resposta não está na força,
está na rendição. No momento em que você para, não de viver, mas de fingir, de lutar batalhas que não são suas, de tentar convencer o mundo de que é digno de amor. Você já é, eu repito, você já é digno de amor. E tudo aquilo que você tentou conquistar do lado de fora, confiança, paz, clareza, sentido, só floresce quando você para de tentar ser algo e simplesmente se permite ser. Claro, isso assusta, porque soltar é perder o chão conhecido, é entrar no território onde os aplausos não garantem mais um abrigo. Mas é só aí que nasce o espaço para algo verdadeiro. Quando você para de segurar a imagem e começa a tocar a essência. Quando para de buscar aprovação e começa a ouvir sua própria voz. Quando para de correr e percebe que talvez nunca tenha precisado correr. Você apenas não sabia que podia andar em paz com quem você é. Esse vídeo é um convite, mais uma vez um convite. Mas não um convite de rebeldia superficial. É um convite à libertação silenciosa. Aquela que acontece dentro, aquela que ninguém vê, mas que muda tudo. Hoje talvez seja o começo do seu retorno. O retorno não a um ideal, não uma nova versão turbinada de você mesmo, um eu 2.0, mas ao que sempre esteve aí, esperando, sua essência. Então, respira, sente, solta. Você não precisa provar nada para ninguém. E talvez, e só talvez, esse seja exatamente o momento em que tudo começa. A gente foi ensinado desde cedo que se a vida não está indo bem, a culpa é nossa. Que é só se esforçar mais, controlar melhor, planejar com mais disciplina, ser mais focado, mais positivo, mais produtivo, mais. E é como se houvesse um botão secreto que, se apertado com a força certa, finalmente fizesse a vida funcionar. Mas e se essa lógica estiver completamente invertida? E se for justamente esse esforço desesperado para controlar tudo o que está nos afundando? Você já percebeu como estamos exaustos? Mas não é aquele cansaço comum, é um esgotamento mais sutil, uma fadiga de espírito, de tentar carregar um mundo que não é seu. Byung-Chul Han, um filósofo coreano, fala sobre isso com uma clareza desconcertante. Segundo ele, vivemos num tempo em que a liberdade virou opressão. Não somos mais comandados por padrões externos. Agora, o padrão está dentro. E ele tem a sua voz. É você quem se cobra, se vigia, se pune. É você quem se obriga a ser melhor, a produzir quando está exausto, a sorrir quando está machucado, a fingir que não está bem porque o mundo não tem tempo para pausas. Essa nova forma de escravidão, ela é elegante, silenciosa e bem aceita. Ela veste terno, fala de metas, de produtividade, de alta performance, mas por dentro estamos todos implodindo. Vivemos em alerta, nos comparando, nos exigindo, tentando o tempo todo provar que somos suficientes para a família, para amigos, para o chefe, para a internet e para nós mesmos. Mas será que alguém já te disse: você não precisa provar nada? Essa ideia de que tudo está sob o nosso controle é uma fantasia moderna. É uma ilusão bem perigosa. E o pior, ela é vendida como verdade absoluta. Você não controla o tempo, você não controla os outros, não controla o que pensam de você, e ainda assim gasta horas e horas da sua vida tentando. Você molda a sua fala, suas roupas, seus gestos. Para quê? Para caber, para agradar, para não decepcionar. E cada vez que faz isso, um pedaço seu se vai.
E é por isso que, mesmo depois de tanta conquista, você pode se sentir vazio. Porque o que construiu não foi exatamente você quem construiu. Foi a versão 2.0 sua que criaram de você. Foi a imagem que você achou que estava precisando sustentar. Carl Jung explicava isso através da persona, essa máscara social que usamos para ser aceitos. Ela é sutil, ajuda a gente a sobreviver, a conviver, mas quando ela vira nossa identidade, a gente começa a desaparecer por dentro. E aí vem a angústia, a ansiedade crônica, o desânimo que não tem causa aparente, o vazio existencial em uma vida aparentemente, entre muitas aspas, bem-sucedida. Porque sucesso sem verdade é só fachada. Nietzsche dizia que o ser humano adoeceu quando se afastou de si mesmo, que a vontade de potência não é vontade de agradar, é vontade de ser. Mas a gente se perdeu nisso, transformou a vida num palco, transformou a rotina em uma performance, transformou a própria alma em projeto. E agora? Agora estamos tentando voltar. Mas voltar para onde? Talvez voltar para dentro. Você se lembra de quando era só você antes de máscaras? Antes das exigências, dos rótulos, das expectativas? Você consegue se lembrar da sua voz sem filtro? É difícil. É difícil porque fomos condicionados a nos moldar, a esconder o que sentimos, a priorizar o que os outros esperam e a confundir valor com utilidade e amor com validação. Mas e se o seu maior valor não estiver no que você entrega, mas no que você é? Não no que você mostra, mas o que você prova. Mas o que permanece quando o mundo se cala? É isso que o controle tenta esconder. O medo do silêncio, o medo de se olhar no espelho sem adornos, o medo de descobrir que talvez você esteja vivendo uma vida que não foi escolhida, apenas aceita. Mas isso pode mudar. É uma mudança que não começa com esforço, começa com soltura, com o ato radical de parar. Parar de correr, parar de fingir, parar de se violentar em nome de padrões invisíveis. Heidegger chamava isso de angústia ontológica, o desconforto de viver desconectado do seu próprio ser. Essa angústia é dura, mas é quem abre a porta. É ela quem sinaliza: você não está onde deveria. Você não está sendo quem você é. E se você está sentindo isso, por mais que doa, saiba, você está começando a despertar. Você já parou para pensar por que às vezes, quando você simplesmente desiste, quando solta, quando para de tentar tanto, o famoso tentar muito, as coisas começam a acontecer? Parece mágica, mas é o paradoxo. E é real. Quanto mais você tentar forçar, menos flui. Quanto mais você se esforça para agradar, menos é visto. Quanto mais você tenta segurar, mais escapa. Mas quando você solta, sem rancor, sem desespero, sem barganha, algo muda. Algo se realinha, começa a se reequilibrar. É como se a vida finalmente respirasse porque você deixou de sufocá-la com controle. E esse é o paradoxo do desapego. Um dos maiores segredos da existência e um dos mais difíceis de aceitar. Porque o nosso ego, ele quer garantir, ele quer prever, ele quer controle, ele quer controlar o resultado antes de dar o passo. Mas a alma ela não opera assim. Ela floresce no espaço
ela precisa de leveza e ela se revela na entrega. O taoísmo chama isso de Wu Wei, o não agir forçado. É agir em harmonia com o fluxo. É não nadar contra o rio, mas aprender a ouvir a água. Lao Tse dizia que ao deixar ir, tudo se encaixa. Ao abrir mão, tudo se aproxima. Mas isso é difícil de ouvir quando fomos ensinados a lutar, a segurar tudo com força, a nos apegar a tudo que pareça dar segurança. Relacionamentos, rótulos, imagens, padrões, certezas. Mas sabe o que tudo isso tem em comum? Eles são frágeis, e quanto mais você tenta protegê-los, mais vive com medo de perdê-los. E viver com medo não é viver, é sobreviver. É aqui que o paradoxo começa a mostrar sua força. Soltar não é perder, soltar é criar espaço para o novo, para o verdadeiro, para o que não precisa de esforço desesperado para permanecer. Quando você solta o que não te pertence, você começa a sentir leveza, alívio, silêncio. E no silêncio, você encontra o que sempre esteve procurando. A paz, presença, autenticidade. Mas tem um detalhe que ninguém te conta, que antes dessa paz vem o vazio. E é por isso que a maioria desiste. Porque o vazio assusta. Quando você solta o controle, não encontra imediatamente uma resposta. Você encontra um espaço em branco, uma espécie de silêncio existencial, uma ausência de garantias. E é nesse momento, tudo em você quer voltar correndo para o conhecido, para o papel que você já sabe desempenhar, mesmo que ele te sufoque. Mas se você respira e permanece, algo ali começa a florescer. É sutil e não tem nome, mas você sente. É como se pela primeira vez você estivesse tocando algo que é só seu, que não veio do mundo, que não precisa ser explicado. Carl Jung dizia que você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Soltar nesse sentido é um ato de luz, porque só quem solta pode enxergar como está por trás da máscara, o que está escondido no personagem. E você? Está disposto a atravessar esse silêncio? Porque é nele que mora o verdadeiro encontro. Não como uma ideia, não como um ideal, mas como você. Você sem performance, sem filtro, sem medo de não caber. Você inteiro. Existe um momento depois que você solta em que o mundo parece congelar. Nem vai, nem volta, nem dói mais como antes, mas também ainda não floresce, não floresceu. Você está ali, suspenso, num espaço que parece não pertencer nem ao passado e nem ao futuro. É um lugar estranho onde nada faz muito sentido e você não sente a dor aguda da ferida, mas também ainda não sente a alegria da cura. É como se tudo dentro de você estivesse no stand-by, um limbo de sentimentos talvez. Mas eu vou chamar ele de deserto. O deserto do desapego. Porque, por mais desconfortável que ele pareça, o deserto ele não é punição, ele é preparação. Sabe quando você arranca uma máscara usada por muito tempo, a pele embaixo ainda está sensível, a luz machuca, você sente que o ar bate em lugares que estavam protegidos por anos? É assim que o vazio depois de soltar. Tudo dentro de você está se reorganizando silenciosamente, profundamente, mas o silêncio ele é difícil, porque somos ensinados a preencher tudo, cada minuto, cada conversa, cada pensamento. A cultura do ruído nos vicia na distração. Mas no deserto não tem distração.
Não tem likes, não tem aplausos, não tem resposta imediata, tem só você, com você. E é aí que muita gente se assusta, porque a solidão real não é estar sem os outros, é estar sem a persona, sem o escudo, sem o roteiro. E é ali que você percebe o quanto você estava se apoiando em ilusões, na imagem de que você é forte o tempo todo, na ideia de que precisa estar sempre certo, no medo de se decepcionar, na obsessão por ter certeza antes de agir. Mas o deserto, ele é mestre em desmoronar certezas. E é por isso que ele é tão poderoso. Ele não te dá o que você quer, ele te devolve o que você perdeu. A escuta interna. No começo, ela vem como um sussurro, um incômodo, uma tristeza sem causa, uma vontade de chorar ao ouvir uma música ou de sumir por uns dias para pensar na vida, mas depois ela vai ficando mais clara. Você começa a lembrar do que gostava e esqueceu, começa a questionar os porquês que nunca perguntou, começa a sentir saudade estranha de algo que talvez nunca tenha vivido. Mas a saudade é real. É a saudade de si mesmo, do seu centro, da sua essência. E aí, um dia, num momento simples e qualquer, você percebe que estava respirando diferente. E agora você está respirando diferente. Está mais leve, mais inteiro. É que no silêncio do deserto, sem o peso do controle, sem o teatro da perfeição, você se ouviu pela primeira vez em muito tempo. E se reconheceu. Talvez ainda não consiga dar nome ao que está nascendo, mas você sente que é real, que é seu e isso basta. Nietzsche falava das 3 metamorfoses da alma, e o deserto é a travessia entre elas. Do camelo que carrega tudo, ao leão que ruge contra as prisões, até a criança que simplesmente cria. Mas antes da criação vem o vazio, e antes da leveza vem a perda. Você perde as máscaras, as certezas, o papel social, a ilusão de agradar, e isso assusta, porque o vazio dói, mas essa dor ela não te fere, ela te revela. Você descobre o que chamava de eu. Você descobre que o que chamava de eu era muitas vezes só a soma das expectativas alheias. E então começa a escutar de verdade o que realmente sente, o que te dá paz, o que te nutre, mesmo que ninguém te veja. E esse é o ponto em que a alma começa a sussurrar com mais firmeza. Ela não grita, ela não grita, ela nunca grita. Mas se você ficar, se atravessar o deserto com presença, ela te mostra o caminho de volta para casa. E é uma casa sem parede, sem janelas, sem mobília. É só um deserto, limpo, silencioso, presente. E nesse lugar, você não precisa provar nada, nem para si, nem para o mundo. Você simplesmente é. E talvez agora tudo pareça estar em silêncio, sem certezas, sem mapas, sem promessas. Mas é exatamente nesse silêncio que algo começa a se mover. É quando você deixa de correr atrás e começa a se encontrar. É quando solta que tudo começa a acontecer. Não fora, mas dentro. No vazio que resta, há espaço para um novo nascimento. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. O que acontece depois que você solta? O que emerge quando você para de ser quem esperam e começa a ser quem você é? A resposta não está em mais esforço, está em uma revolução silenciosa chamada autenticidade. E para você que ficou até o final, eu só tenho uma palavrinha: gratidão. Obrigado.
Lembre-se de dar o curtir e se inscreva no canal. Até a próxima.